No capítulo 20 de Salmos, hoje nós vamos aprender algo muito importante, que o Senhor sempre bateu em tua palavra na mesma tecla e que nós nunca absorvemos, que nós nunca carregamos na nossa vida. A maioria hoje que ajoelha para orar tem buscado para si, para os seus próprios interesses, sem se atentar à raiz do problema em que está vivendo, sem se atentar da onde está emanando a raiz das dores que está vivendo. E muitas vezes com sua oração egoísta, tem clamado por você, tem clamado por tua família e tem se esquecido que se a raiz não for tratada, que se a raiz de onde emana a dor não for cortada, arrancada, a vitória ela não vai chegar até você. E muitas vezes nós não alcançamos e não sabemos o porquê, mas é porque nós não estamos sabendo pedir, nós não estamos sabendo se posicionar diante de Deus. Hoje, no capítulo 20 de Salmos, nós vamos aprender o que Davi escreveu sobre a união da intercessão, sobre interceder principalmente pela autoridade governamental, pela autoridade espiritual, pelo policiamento da tua cidade, do teu bairro, por todos aqueles que você está debaixo da guarda, por todos aqueles que você depende para que as coisas se mantenham em ordem. Foi o Senhor que instituiu essas autoridades. Muitas vezes nós não estamos muito felizes com o nosso governo, com o nosso policiamento, não estamos felizes com os professores dos nossos filhos, mas nós sabemos que o Senhor, Ele permite certas coisas. Ele permite, sim, que um governo ruim, que um governo mau esteja lá, muitas vezes porque ele precisa tratar algo na nação que não está buscando a direção de Deus da forma como deveria estar, que está tomando seus próprios caminhos, suas próprias escolhas e não está fazendo conforme a palavra de Deus diz. E muitas vezes vamos morrer pedindo algo para o nosso próprio prazer e alegria e satisfação, sem nos importar com quem está lá, com as dificuldades que estão enfrentando, com as batalhas que estão enfrentando. E aqui o rei Davi, ele ensina o povo a orar pelo seu rei. Aqui o povo se une e ora pelo rei para que o rei tenha vitória em sua batalha, para que o rei seja bem sucedido, para que o rei traga a bandeira da vitória. E eles dizem, nós nos alegraremos com a vitória do rei. Porque bem nós já sabemos que o Senhor já interveio nesta batalha, que o Senhor já trouxe a vitória para o rei. Nós cremos. Então, em atitude de confiança, aquele povo ora e intercede pela vida do rei para que o rei seja abençoado, para que o rei tenha sucesso. Por quê? Porque se o rei for abençoado, se o rei tiver sucesso, automaticamente aquela nação é abençoada. Automaticamente a bênção do Senhor chegará à mesa daquele povo, chegará à sala daquele povo. Porque o povo ali unido clamou e creu que o Senhor pudesse transformar aquela batalha, aquela guerra em vitória. Então é isso que nós precisamos entender. Buscar ao Senhor pelas nossas autoridades, buscar ao Senhor lá na tua empresa quando você tem ali a sensação de que algo não rompe na tua empresa e você fica orando para que o Senhor faça alguma coisa em você, faça alguma coisa em você. Peça ao Senhor que faça alguma coisa nos seus líderes profissionais, no seu chefe, no seu patrão. O Senhor irá agir lá. Talvez ele precisa ser alcançado pelo favor, pela misericórdia de Deus e você não o tenha apresentado diante de Deus. E se o Senhor tiver que arrancar ele de lá e colocar outro para que você seja abençoado e para que ele seja abençoado em outro lugar, o Senhor fará. Se o Senhor tiver que arrancar você dali e colocar em outro lugar para que você seja abençoado e abençoe outras vidas, o Senhor fará. Nós precisamos estar em sintonia com o desejo, a vontade de Deus para a nossa vida. E muitas vezes nós não vamos saber. E se nós não sabemos, como nós devemos orar? Nós devemos orar abençoando aqueles aos quais pode ser a raiz dos nossos problemas. Então não deixe de apresentar os teus líderes governamentais, teus líderes espirituais, se há um problema espiritual na tua vida que não rompe. Muitas vezes este problema pode estar canalizado, sim, à vida do teu líder, que também não rompe. Então você precisa com amor
orar para que o Senhor traga clareza, para que o Senhor traga entendimento, sabedoria, para que assim como a vida do teu líder é abençoada, a sua também é, porque isso se estenderá a você. A própria palavra de Deus diz, orai uns pelos outros, orai pelos seus governos, pelos seus reis, para que haja paz, para que haja, sim, bênçãos do Senhor sobre a sua vida, porque é eles que estão acima. E tudo que o Senhor tiver que fazer, Ele não está olhando só para você, está olhando para uma nação inteira, está olhando para uma multidão. E, consequentemente, quando o Senhor começar a prosperar e a mudar o que está lá em cima, que foge do teu entendimento, por isso você não pode resolver, então você entrega nas mãos do Senhor. Quando o Senhor começar a agir lá, aí você vai ver as bênçãos do Senhor começar a se manifestar na tua empresa, na tua comunidade, na escola do teu filho. Porque muitas vezes nós achamos que é grandioso demais fazer uma oração dessa forma para que o Senhor haja lá no plenário, haja lá na Casa Branca, para que o Senhor haja lá no policiamento da cidade. Nós achamos muitas vezes que Deus tem que mandar um anjo pronto para resolver só essas causas grandiosas, que nós não somos capazes de, em oração, vencê-las, interceder por elas. Muitas vezes nós achamos que o Senhor tem que levantar alguém especial para orar a este favor. Não, essa pessoa especial somos nós. O Senhor nos capacita em tua palavra para que nós possamos orar, interceder. Hoje, neste mesmo capítulo, o Senhor me capacita e capacita você a orar pelas suas autoridades, a orar por nossos líderes, a orar por tudo aquilo que é a raiz dos nossos problemas que nós estamos vivendo. E hoje eu quero trazer aqui 3 atitudes na oração que Deus se agrada, que o homem faça. O Senhor, Ele vai ouvir tudo que você falar. O Senhor, Ele vai ouvir todas as suas orações. Mas Ele não vai responder a oração que não estiver conforme o teu agrado. Ele não vai responder a oração que não estiver dentro do teu propósito, dentro da tua conformidade. Então nós precisamos aprender em alguns pontos o que fazer para que o Senhor nos ouça e para que o Senhor nos responda. Porque não adianta só o Senhor nos ouvir e menear a cabeça e dizer, não entendeu nada. Nós precisamos orar e saber que virá resposta. A palavra de Deus diz, você me clama, você me busca e você não recebe porque você não sabe pedir, você não sabe clamar. Você busca para os seus próprios interesses. Você busca para esbanjar os seus próprios prazeres. E é isso que nós temos feito. Nós temos buscado somente para nós, para a nossa família, para a nossa vidinha e temos esquecido de apresentar as raízes na presença do Senhor. Então, no versículo 6 hoje fala sobre uma das atitudes na oração que o Senhor se agrada. No versículo 5, daremos gritos de alegria pela sua vitória e hastearemos a bandeira em nome de nosso Deus. Ou seja, alegrar-se com a vitória do rei, das suas autoridades, alegrar-se com a vitória do seu companheiro de trabalho, aquele que mesmo você não indo com a fachada dele, você precisa se alegrar com a vitória dele. Mas como eu faço isso? Há a possibilidade de me alegrar com aquele qual eu odeio, com aquele qual eu não gosto, com aquele qual está sendo pedra de tropeço no meu trabalho? Há a possibilidade de eu me alegrar com a vitória do meu presidente, do meu governador, sendo que eu odeio? Há possibilidade quando o Senhor começa a colocar dentro do nosso coração o amor dele, porque o amor dele não foi exclusivamente para mim, para você, o amor dele foi por toda a nação. O Senhor ama todos, o Senhor não ama os nossos pecados, mas o Senhor ama todos nós. Então nós precisamos começar a buscar este amor. É um amor incondicional. É um amor ao qual nós precisamos exercer todos os dias. Porque se nós não começarmos a exercitar este amor em nossa vida, através da oração e através da meditação da palavra de Deus, nós não vamos alcançar muitas coisas as quais nós temos pedido colocar aos pés do Senhor, porque nós não queremos amar, nós não queremos que o outro tenha vitória, nós não queremos que o outro seja abençoado. Isso não diz respeito somente às nossas autoridades, aos nossos líderes, diz respeito a todos aqueles, principalmente, que são pedra de tropeço no nosso caminho. Então a palavra de Deus, ela nos ensina a ter um amor parecido com o dele. Como que é esse amor parecido com o de Deus? Um amor de mãe. Uma mãe de verdade, que ama o seu filho de verdade, mesmo seu filho sendo desobediente, mesmo seu filho sendo mal criado, não fazendo muitas vezes aquilo que ela quer que ele faça, ela se alegra nas suas vitórias.
ela se entristece nas suas derrotas. Quando ele sofre, quando ele chora, ela chora também. É incompreensível muitas vezes como uma mãe, diante de um filho, ela se desmancha, mesmo às vezes o filho sendo tão cruel, tão irresponsável, tão mal criado. É um amor como este que o Senhor quer trabalhar no nosso coração. Um amor ao qual mesmo nós não vendo motivo algum para amar o nosso próximo, ainda assim, nós orarmos pela vitória dele, nós orarmos para que ele seja bem-sucedido, nós orarmos para que o Senhor o alcance. Assim o Senhor vai trabalhando isso em nosso coração. A palavra de Deus em Romanos, capítulo 12, versículo 9, diz assim: amem as pessoas sem fingimento, odeiem tudo que é mal, apeguem-se firmemente ao que é bom. Ou seja, tudo isso que eu não quero fazer, esse ódio, essa falsidade, esse rancor, eu devo odiar e amar sem fingimento. Mas como eu vou amar sem fingimento? A gente ama sem fingimento quando nós colocamos o Deus na direção. A gente é sincero com Deus. A gente fala: Senhor, eu não sei amar essa pessoa. Eu não consigo amar essa pessoa. Mas eu quero, Senhor. Eu preciso amá-la. Porque eu sei que a tua palavra diz que eu só vou ter vitória se eu amar o meu próximo como a mim mesmo. Então me ajuda, porque eu não sei como fazer isso. Aí eu estou sendo humilde e eu estou reconhecendo a minha miséria, a minha desgraça, né? Quão miserável eu sou a ponto de não conseguir amar como o Senhor amou, né? Entregando o seu filho tão amado por amor a mim, por amor a toda essa nação, mesmo nós não merecendo. Senhor, me ensina a amar. Essa sinceridade, ela precisa começar a emanar de dentro do meu coração, para que eu possa começar a me alegrar com a vitória do outro. E assim chorar com a derrota do outro. Porque muitas pessoas vão rir com a derrota do outro. Quando o outro se dá mal nas redes sociais, estamos rindo da desgraça, estamos desejando que ele se dê muito mais mal ainda. Não existe distinção entre você e o seu líder governamental perante Deus. Não existe distinção entre você e o seu líder espiritual perante Deus. Todos nós fomos amados da mesma forma. A segunda atitude de uma oração que Deus se agrada está no versículo 6 e diz assim: agora sei que o Senhor salva seu ungido. Ele responderá do seu santo céu e o livrará com seu grande poder. Esse agora sei vem do verbo saber, vem de uma confiança, vem de uma certeza de que depois de uma oração, né, de amor, uma oração que eu me dou pelo meu próximo, de todo o coração, eu sei, foi gerada em mim uma fé de que a vitória é certa. Então essa fé, essa certeza, ela vem sendo gerada pelo amor, né? O amor vai gerando a confiança, porque enquanto eu não estiver amando de verdade, eu não vou crer que o Senhor ele pode fazer uma grande transformação, seja em que patamar for que estiver a pessoa para a qual eu estiver orando, o líder, ou o meu irmão, aquele a qual eu estiver apresentando, não importa. A partir do momento que dentro do meu coração for gerado um amor, eu vou saber, eu vou crer, eu vou descansar no Senhor. Então é necessário exercitar essa fé, e essa fé eu exercito na intimidade com Deus, na busca, na meditação da tua palavra. Porque eu sei que sem essa fé, que essa fé ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Sem essa fé, eu serei incapaz de exercitar qualquer outra ferramenta de Deus na minha vida. E cada vez mais que eu creio, eu vou amando, eu vou fazendo, eu vou me desdobrando, porque eu sei que é isso que a palavra de Deus manda, e que é isso que a palavra de Deus tem para mim, e que é isso que a palavra de Deus tem para o meu próximo. Então, eu exercito isso todos os dias na intimidade com Deus. Essa intimidade é a oração e a meditação da palavra, buscando conhecimento, porém tendo atitudes. Atitudes o quê? No momento em que chegar ao meu ouvido, né, uma fofoca, ou uma zoação que eu vejo na rede social, eu tenho a escolha de entrar junto na zoação ou de, Senhor, tem misericórdia dessa pessoa. Eu tenho a opção de tomar uma atitude diferente quando eu vejo a desgraça de um famoso que outrora estava nos caminhos do Senhor e hoje se bandeou para o mundo, mas se deu mal, porque isso aconteceu há um tempo atrás. E eu vi cristãos
felizes com a desgraça dessa pessoa, alegres, né, e postando. Então nós precisamos ter essa percepção de que o Senhor vai colocar atitudes, vai colocar oportunidades na nossa frente para que nós possamos tomar atitudes que condiz com a palavra dele. Porque não adianta eu orar e meditar na palavra, mas quando chegar a oportunidade de eu exercitar as atitudes de fé, as atitudes de amor, eu tomar uma outra atitude que não condiz com a palavra de Deus. Não fazer nada para mudar, continuar fazendo tudo aquilo que eu fazia antes. Então a palavra não está sendo transformadora na minha vida. E ela só não será se eu não quiser. Eu preciso querer, eu preciso ir para cima e ser perseverante, tá? Que é, inclusive, que nós vamos falar agora na atitude 3, né? Que é uma das atitudes que o Senhor, ele se alegra na oração, né? Ele se alegra na vida daquele que o busca. Está no versículo 8 e diz assim: tais nações perdem as forças e caem, mas nós levantaremos e permaneceremos firmes. Ou seja, do que eles estão falando aqui? Aquelas pessoas da batalha ali com Davi, que colocaram suas confianças em carros, em carroças, em cavalos, na força do teu próprio braço, nas suas armas. Eles estão dizendo, esse povo que colocou a confiança nas suas armas, nos seus armamentos pesados, eles vão cair e lá vão ficar. Mas nós, Senhor, que estamos colocando o Senhor na direção, nós vamos levantar. Ou seja, ele está querendo dizer, nós vamos cair. O povo está dizendo, nós podemos cair, mas nós vamos levantar e vamos perseverar. Nós vamos permanecer de pé. É louvável aos olhos do Senhor essa atitude de perseverança, essa atitude de permanecer, o que eu acabei de falar. Nós temos que ir para cima e continuar e perseverar em buscar exercitar essa fé e o amor de Deus na nossa vida para com o nosso próximo, para que verdadeiramente comece a emanar o amor a ponto das nossas atitudes serem naturais. Quando nós vemos coisas das quais nós gostaríamos lá atrás de tomar uma atitude contrária à palavra de Deus, automaticamente, naturalmente, nós vamos orar por aquelas pessoas. Nós vamos abençoar a vida daquelas pessoas. Nós vamos pedir ao Senhor que intervenha e que a livre daquelas ciladas, daqueles laços. E o Senhor, ele vai começar a ver em nós verdadeiro interesse na mudança e na transformação. Então, quando eu falo dessa atitude de perseverança, ela não é fácil. Claramente vai ter dia que nós não vamos querer jamais estar debruçado à luz de uma palavra, meditando, ou ajoelhado, orando, ou tomando atitudes certinhas, porque vai ter dia que o nosso humor vai estar totalmente diferente, nós vamos deitar de uma forma e acordar de outra forma. Então o nosso humor não vai querer ter atitudes boas, atitudes transformadoras. E o que vai acontecer? Nós vamos precisar perseverar, né? Em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ou seja, se eu perseverar nessa busca pela fé, se eu for perseverante, eu vou estar lapidando cada vez mais a minha fé. Eu vou estar enriquecendo cada vez mais a minha fé. Porque sem essa fé é impossível que eu faça todas essas coisas. É impossível que tudo isso aconteça na minha vida. Então, eu preciso perseverar. Eu não posso desanimar, não posso me dar ao luxo de parar. E assim como esses soldados aqui caem, levantam e permanecem firmes, nós precisamos levantar e permanecer firme. A palavra de Deus em Tiago diz assim, Tiago capítulo 1, versículo 3 diz assim: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Ou seja, eu creio, por isso eu persevero. Eu creio, por isso eu persevero. Muitas vezes nós nem saberemos se nós estamos crendo, mas se eu perseverar, isso vai ser gerado. Então, se eu estou perseverando é porque eu creio, né? Então, pessoas perseverantes, elas conquistam aquilo que outros que não são perseverantes não conquistam. E mesmo em Tiago, continua dizendo, no capítulo 7, no versículo 11, diz assim: como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Ou seja, Jó foi um homem segundo o coração de Deus, que mesmo o Senhor arrancando tudo que ele tinha, o Senhor não permitiu que Satanás tocasse a vida dele,
Mas o que Jó fez diante de todos os problemas, diante de todas as derrotas, ele perseverou no Senhor, ele não desanimou, ele não desfaleceu e ele foi vitorioso. Em todas as áreas, o Senhor restituiu a ele 100 vezes mais tudo aquilo que Satanás havia tocado. Ou seja, o Senhor vai permitir, muitas vezes, que Satanás toque nas nossas coisas, e tudo aquilo que nós nos apegamos e que nós nos juntamos no nosso braço, não queremos soltar, e que nós dizemos que é nosso, é nosso, é nosso, e nós pedimos tanto e lutamos tanto. O Senhor, ele vai permitir muitas vezes que aconteça algo que nós estamos tanto insistindo, buscando, para que nós tenhamos a certeza de que aquilo não era para nós. Muitas vezes é assim que o Senhor nos ensina. O Senhor vai permitir que nós percamos coisas nas nossas vidas que nós julgávamos muito importante na nossa vida, porque Ele precisa mostrar para nós a obra dEle, a grandiosidade dEle, a glória dEle, e é tudo sobre Ele, nada sobre nós. Então tudo que acontece na nossa vida tem um propósito do Senhor, nada acontece sem ter o propósito. Existe uma parábola sobre uma formiga, um homem que observava uma formiga ali em seu trabalho árduo, trabalhando com uma folha enorme. E ela vinha carregando aquela folha, ela caía, levantava, aquela folha caía, ela colocava de novo, pegava pelo teu bico, jogava nas suas costas. E ela enfrentava vários pedregulhos no caminho, várias dificuldades. E aquele homem ali olhando, refletindo sobre aquela formiga, vendo quanta luta ela estava enfrentando para carregar uma folha enorme nas suas costas. E ele falava, coitado dessa formiga, não sobreviverá. Essa formiga chegou até a porta de um buraco ali, um formigueiro, e a folha era grande demais para passar por aquele buraco. E ele falou, coitada, tanto sacrifício para nada, tanta luta para nada. Essa formiga carregando essa folha tão grande, ora ela arrastava para cá, ora ela arrastava para lá, ora ela colocava na cabeça, ora ela colocava no bico, e assim ela ia naquela luta. Quando chegou na porta deste buraco, o buraco era pequeno, a folha não passava, e ele falou, que pena, né? Tanto trabalho pelo percurso tão doído, tão árduo, chegar aqui a folha não passar. Já era, formiguinha. Quando ele pensou que já era, essa formiguinha deixou a folha lá, gigante, na porta do buraco e voltou com mais uma trupe de formiga. Várias formiguinhas se juntaram naquela folha e começaram a picar aquelas folhas em vários pedacinhos. Cada uma daquelas formiguinhas pegaram um pedaço de folha e foram levando para dentro do buraco, até que não restasse mais nenhum pedaço de folha. E o que acontece? Aquele homem olhando para aquilo, ele começou a refletir, né, sobre a perseverança daquela formiga, né? Ele falou, Senhor, dá-me a tenacidade, ou seja, a resistência daquela formiga para eu carregar as dificuldades do meu dia a dia. Porque quando eu pensei que aquela formiga ia desistir, porque a folha era muito grande para passar no buraco, ela foi lá e chamou as outras formigas para ajudar. Então, dai-me essa perseverança para eu não desanimar também diante das quedas, né, das dificuldades que ela vai enfrentando, que eu também, né, não venha me desanimar diante das quedas, diante dos desânimos, diante de tudo aquilo que aparecer no meu caminho. E ali ele continua a dizer, Senhor, dai-me a inteligência, a esperteza para eu dividir em pedaços o fardo que às vezes se apresenta grande demais. Ou seja, né, muitas vezes nós não temos aí uma esperteza para poder dividir os nossos problemas, né, com outros, falar, né, nos desabafar, pedir ajuda. E a humildade, né, aquela humildade para poder partilhar com outros o êxito da chegada. Porque muitas vezes nós lutamos, e aí nós chegamos quase ao final e nós falamos, o quê? Agora eu vou ter que dividir com outro a minha vitória? Eu trouxe de lá até aqui, eles só vão ajudar aqui nesse buraquinho, nessa, né? A formiga falou, só até aqui, eu poderia dar um jeito aqui, me virar para entrar nesse buraco que essa folha, porque eu cheguei até aqui. Mas ela não teria sucesso se ela fosse fazer sozinha, era uma folha muito grande, gigante. Ela precisava partilhar com as outras o sucesso da chegada dela, mesmo que as outras depois fossem contar a vitória, sobre a vitória dela. E muitas vezes o ser humano é assim. O ser humano não quer dividir o êxito da chegada. Ele acha que ele vai ser diminuído se ele pedir ajuda,
mesmo que ele já tenha vindo até aqui na caminhada, ele vai tentar empurrar mais um pouco e ele não vai ser humilde o suficiente para dividir, para compartilhar com os outros o êxito de sua chegada. Então, é algo que nós precisamos trabalhar na nossa vida. E ele também pedia: Senhor, dai-me graça como aquela formiga, para eu não desistir da caminhada, mesmo quando os ventos contrários me faz virar de cabeça para baixo. Ou seja, no percurso aquela formiguinha caía, virava de perna para cima, cabeça para baixo, ela virava, levantava de novo, e ele ali observando que mesmo os ventos vindo, ela se levantava, pegava sua folha e continuava. Então ele pede: Senhor, me ajude, que eu consiga fazer como essa formiga, né? Mesmo quando pelo tamanho da carga eu não consigo ver com nitidez o caminho a percorrer. Ou seja, nós precisamos ser como essa formiga, perseverante, humilde, né? Ser sábia, cheia de inteligência, esperteza, para aprender a dividir, a compartilhar, né? O seu peso, o seu fardo, e saber que a vitória da caminhada não pertence somente a nós, né? Pertence aos outros, porque o Senhor inclui todos nós no plano dele, no projeto dele. O Senhor não incluiu somente um nos seus planos, o Senhor incluiu a todos nós para juntamente, né, o cumprimento do teu propósito. E para concluir, né, nós possamos aí buscar a Deus uns pelos outros. Nós possamos começar, né, por nossas autoridades, começamos aí pelos nossos governos, pelos nossos líderes espirituais e começar a nos alegrar com a vitória deste povo, né, dos nossos irmãos, das nossas autoridades, começar a buscar isso intimamente no Senhor, porque o Senhor se alegra daquele que está disposto a fazer a tua vontade, né? Que nós tenhamos esse desejo todos os dias aceso dentro do nosso coração, que não seja algo simplesmente forçado porque nós queremos alcançar algo de Deus, que não seja algo simplesmente empurrado goela abaixo porque nós queremos alcançar algo de Deus, mas que nós sejamos sinceros com o Senhor. Se não estiver havendo essa sinceridade, nós falarmos com o Senhor: Senhor, verdadeiramente não há essa sinceridade no meu coração, eu não consigo amar de fato, eu não consigo crer de fato, eu não consigo perseverar na busca, eu não consigo ter essa humildade de reconhecer que Ele já conhece o teu coração, mas quando você declara isso com a tua boca, você está provando a você mesmo o que você quer, né? Porque o Senhor, Ele já sabe, Ele sabe como muitas vezes quando nós queremos, mas nós não falamos. Por que nós não falamos? Porque nós não cremos. Nós precisamos falar, confessar diante de Deus nossas mazelas e o nosso desejo, sim, de viver essa vontade da palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Tenham um excelente dia.